Começaremos. Do som. Os filósofos perguntam por que uma árvore que cai provoca um som, quando ninguém está presente para ouvi-lo. Ninguém. Uma árvore cai para os ouvidos de grilos, sapos, serpentes, corujas, porcos-espinhos, morcegos e lics. Mas o ruído de sua queda é diferente para cada um deles, porque os filósofos têm um ponto de vista: o som, ao contrário da vibração, é algo que uma mente faz. Para entender como isso ocorre, examinaremos a tortuosa evolução do ouvido e a vasta diversidade que existe, na natureza, de desenhos de ouvidos. Veremos como as partes primitivas do cérebro começam a entender os sons. E descobriremos o que nossos próprios ouvidos podem ou não perceber e o que acontece com eles, com a idade e a doença. Ao tom. E raro que o som musical ocorra de forma natural, e o som musical belo ocorre ainda mais raramente. Este capítulo explica. 14. A estrutura dos sons musicais, verifica como nossos cérebros os processam de maneira diferente dos sons comuns e explora o mistério da beleza do timbre musical. Ao mesmo tempo, veremos como os instrumentos musicais se desenvolveram para satisfazer exigências particulares dos nossos sistemas auditivos. Mergulharemos na psicofísica, para ver os limites e as irregularidades da percepção musical. E daremos uma primeira olhada no córtex auditivo do cérebro, onde a música começa a entrar no reino da experiência consciente. A melodia. A música só começa quando os tons são arrumados numa sequência. Mas, se a melodia é a experiência mais básica da música, não é uma experiência simples. Todas as dimensões da música estão presentes numa simples melodia: ritmo, harmonia, dinâmica. Neste capítulo, veremos como as escalas se combinam com os ritmos, para fazer melodias. Consideraremos como as crianças desenvolvem uma aptidão para a música e verificaremos se certas características da melodia estão embutidas em nossos cérebros. Finalmente, abordaremos uma questão que, há séculos, deixa os compositores perplexos: porque algumas melodias são tão obsedantes e outras não. A harmonia. Para nossos ouvidos, a música tem certa inevitabilidade, à medida que progride em acordes e tons sucessivos. Se forem quebradas as regras da harmonia, a música se torna dissonante, até dolorosa. Parece que é feita sob encomenda para as necessidades do nosso cérebro. Mas é uma inevitabilidade aprendida que experimentamos, porque os sistemas harmônicos de culturas distantes podem soar também inevitáveis para outros povos, embora esses sons choquem nossos ouvidos. Este capítulo mostra como nosso sistema harmônico funciona e descreve sua evolução, ao longo de séculos. Investigaremos como o cérebro processa as relações harmônicas, a base biológica para consonância e dissonância, e a utilidade das harmonias alternativas. Também daremos uma olhada no misterioso fenômeno do tom absoluto e em seus efeitos na percepção musical. 15. Ao ritmo. Quando os pés começam a bater, as pessoas dizem que a música tem ritmo. Mas há muito mais coisas envolvidas no ritmo do que a batida regular. Este capítulo gira em torno dos dois tipos básicos de ritmo e das muitas maneiras como reagimos a eles. Examinaremos as teorias sobre a forma como o cérebro faz surgir a sensação de ritmo, a relação do ritmo com o movimento físico, seu desenvolvimento na infância e os limites da percepção rítmica. No curso de tudo isso, avaliaremos se alguns tipos de música têm mais ritmo do que outros. A composição. Se combinarmos o ouvido altamente desenvolvido, instrumentos de tecnologia refinada e um poderoso sistema harmônico, mesmo assim talvez ainda não tenhamos nada além de uma algazarra de adolescentes espremidos numa garagem. Boa música exige boa composição. Mas grandes compositores são ainda mais raros do que os grandes pintores ou escritores. Exatamente o que se passa no cérebro, quando ele cria música original, e por que a tarefa é tão difícil.
Durante quase 2 séculos, cientistas e pseudocientistas medirão os crânios e cérebros de grandes compositores, algumas vezes atacando de surpresa cemitérios, com essa finalidade. Pesquisadores entrevistaram compositores, para saber como trabalham, estudaram suas personalidades e acompanharam o progresso de crianças prodígio. A fantasia musical e a memória musical são fundamentais para esses estudos e elas são o tema central deste capítulo em que cercamos a toca da musa, no cérebro. Ao desempenho. Nada exige tanto do cérebro quanto o desempenho musical, que envolve a coreografia de centenas de músculos, olhos movimentando-se através de instrumentos e partituras, ouvidos acompanhando todas as nuances, símbolos escritos decodificados e interpretados, vários tipos de sacudidelas na memória, emoções convocadas e postas em formação, passagens inteiras planejadas e administradas, tudo em intercâmbio para fazer surgir um estilo particular, e sem que as várias atividades entrem em choque. Não é de admirar. 16. Que demore tanto tempo para se aprender a tocar bem um instrumento e que os músicos verdadeiramente grandes sejam tão raros. Neste capítulo, analisaremos o funcionamento do cérebro, durante o desempenho, o que ele pode ou não fazer e por que as coisas dão errado. Examinaremos a noção de talento musical e os motivos que levam alguns músicos a não melhorarem, enquanto outros jamais param de se aperfeiçoar. A escuta. Para cada estilo musical existe um estilo de expectativa musical. Várias culturas, camadas sociais e tipos de personalidade fazem exigências diferentes com relação à música. Algumas pessoas usam a música como um estimulante, outras, como tranquilizante, algumas procuram intensidade e beleza, outras, distração e barulheira, algumas exigem o simbolismo do mundo em torno delas, outras, deliciam-se com a pura abstração. Este capítulo enfoca as muitas maneiras como as pessoas usam e consideram a música, e como as variadas ênfases no ritmo, melodia, harmonia, palavras e símbolos envolvem diferentemente o cérebro. Enfocaremos a capacidade do cérebro para ouvir com cuidado e antegozar, e como a experiência condiciona nossos ouvidos a gêneros musicais particulares. A compreensão. Enquanto muitas pessoas acreditam que a música é uma linguagem universal, os cientistas discutem se ela chega a ser uma linguagem. Se a música tem significado, qual é? Será que a música tem uma gramática? Qual o seu vocabulário? Ao perguntar se a música funciona como linguagem, consideraremos se as aptidões musicais são distribuídas no cérebro da mesma forma que as aptidões para a linguagem falada. Enquanto isso, examinaremos de perto os vários tipos de amusia, a perda da capacidade musical, em consequência de lesão cerebral. Ao êxtase. Quando a música nos transporta ao umbral do êxtase, nos comportamos quase como viciados em drogas, ouvindo repetidas vezes. O que há na música que nos deixa tão loucos? Por que a música? 17. Emocional e música intelectual. E o que faz o som nos dar tal prazer que parece que o sentimos em nossos corpos? Este capítulo aborda o conhecedor de música, e o que se conhece de música, à luz das teorias modernas da emoção e do prazer. Você talvez saia deste capítulo com novas ideias não apenas do que é música, mas do que você é. Música, cérebro e êxtase não exige nenhum conhecimento prévio musical ou científico. Os antecedentes vão sendo dados aos poucos, no curso da leitura, e há, no final, um curto glossário de termos essenciais, para quem se perder. O que se exige, realmente, é a disposição de espichar a própria mente até todas as dimensões que a música ocupa, de pensar como paleontólogo, neurofisiologista, especialista em acústica, psicofísico, musicólogo, compositor, interpreta, sociólogo, linguista e filósofo. É mais fácil do que parece e você concluirá a leitura deste livro com uma educação completa.